Olá galera, começando aí a resolução da prova de apoio escolar Parnamirim 2019. A questão 16 até a questão 16 até a questão 25 são as questões relativas à matemática, tá certo? A questão 25 é uma questão que trata de conjuntos numéricos e operações com conjuntos, relação de pertinência e inclusão, ok? A questão é uma questão considerada relativamente fácil. Por que relativamente fácil, professor? Porque você precisava de pouco conhecimento, é lá da base, tá certo? Na verdade, toda a prova foi conhecimento, os conhecimentos exigidos foram conhecimentos do ensino fundamental. Até no ano você via todo esse conteúdo aí, tá certo? Então vamos lá, vamos começar com a questão dizendo assim: dado um conjunto A, e ele me especifica quais são os elementos desse conjunto A, e as definições de conjuntos naturais, inteiros, racionais e irracionais, a opção que apresenta todas as proposições corretas é... Aí ele me dá 4 alternativas e eu vou ter que analisar cada uma das alternativas. Na alternativa A, ele afirma que 1 pertence ao conjunto dos números inteiros. E isso é verdade. O 1 é o número inteiro. O número inteiro é um número que começa no zero. No ensino fundamental da gente começa no zero e vai até o infinito. Então 1 realmente é número inteiro, não há o que se explicar nesse caso. Ainda no item A, ele diz que 7,333, só que perceba que 7,333 está entre chaves. E quando um número está entre chaves, ele é considerado um conjunto. E aí, esse conjunto unitário está contido no conjunto Q. Gente, o conjunto Q é o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais é um conjunto formado por todos os números que possam ser escritos na forma de fração, e é o caso. 7,333 é possível ser transformado em fração. Todo número com uma quantidade decimal exata de casas, uma quantidade de casas decimais exatas, eu consigo transformar esse número em fração. Então, ele é um número racional. E ainda no item A, π pertence ao conjunto A. Realmente, π é um dos elementos do conjunto A que ele enumera na questão. Ele coloca aí na questão o conjunto A, coloca alguns elementos e um deles é o π. Algo que chama atenção é que elemento para conjunto, relação de pertinência, elemento para conjunto, relação de pertinência, conjunto para conjunto, relação de inclusão. Em geral, até se analisa isso aí de forma simples. Agora, uma pergunta que surgiu dos meus alunos foi: professor, e o que tem de errado nos outros? O item A é a nossa alternativa correta. Agora, o que tem de errado no item B, por exemplo? Olha só, gente, no item B, ele diz assim, ó, 1/3 está contido em A. Isso daqui já está errado. Por quê? Eu tenho um elemento e um conjunto, e a relação de elemento para conjunto é uma relação de inclusão e não uma relação de pertinência, tá certo? Perdão, deveria ser uma relação de pertinência, e aqui está como relação de inclusão. De elemento para conjunto, pertinência. Se fosse 1 pertence a A, o item estaria correto. Como é inclusão, 1 está contido em A, o item está incorreto, está errado. Por quê? Aqui seria verdadeiro se tivesse entre chaves, ok? Então o item B, já encontramos um erro nele. O item C, gente. No item C, você tem de início raiz de 2 pertencente ao conjunto dos inteiros. Ora, a raiz de 2 é um número irracional, logo não é um número inteiro. Fácil descartar isso daí. O item D, que foi uma que muita gente se enrolou, de cara, ó, chaves 4 pertence ao conjunto A. De novo, como o elemento está entre chaves, ele passa a ser um conjunto unitário. E se é um conjunto unitário, de conjunto para conjunto não é pertinência, de conjunto para conjunto é inclusão. Beleza? Então, item A é o item correto nessa primeira questão. Questão 17. Vamos lá, seguindo aí, 17. Ora, a questão 17, gente, ele diz assim: 3 amigas participam de uma corrida em uma pista circular. Rosa dá uma volta completa na pista a cada 30 segundos. Sueli dá uma volta completa a cada 40 segundos. E Estela a cada 36 segundos. Se todas saem da linha de partida no mesmo momento e no mesmo sentido, estarão novamente passando juntas nessa linha quando Estela tiver completado sua volta de qual número? Gente, questão olha, que envolve
a repetição de um determinado fato. Esse fato tem um ponto de encontro e, além disso, trata de uma medida, nesse caso é medida de tempo, característica de MMC, questão fácil. MMC de quanto, professor? O MMC dos tempos dados. MMC de 30, de 40 e de 36. E tenho certeza que você lembra como fazer. Passou o tracinho, vai lembrar isso daqui, não é verdade? Então, quanto é que fica isso daqui? Vai ficar por 2, vai dar 15, vai dar 20 e vai dar 18. Por 2 ainda, 15 não dá, eu repito, o 20 fica 10 e o 18, 9. Faz essa decomposição ainda por 2, 15, 5 e 9, porque não dá. Por 3 agora, fica 5, 5 e 3, por 3 ainda, 5, 5 e 1, e finalmente por 5, que dá 1, 1 e 1, e aí você tem 5 vezes 3, 15, vezes 3, 45, vezes 2, 90, vezes 2, 180, vezes 2, 360. Você tem 360 segundos. Professor, por que segundos? Porque a unidade inicial aqui, 30, 40 e 36, é segundos, então 360 segundos. O que significa isso, professor? Significa que a cada 360 segundos, elas se encontram na linha de partida novamente. Só que, quando isso acontecer, 360 segundos, Estela, dê uma olhadinha em Estela, Estela, ela dá uma volta em 36 segundos. Então, você vai fazer 360 dividido por 36, ela vai ter dado 10 voltas, certo? Então 10 voltas é o que a gente tem aí como resolução. E 10 voltas está em qual alternativa aqui? Alternativa C, certo? Confere aí com a provinha que você deve ter em mãos. Vamos aí para a questão 18. A questão 18 é uma questão de função quadrática, função do segundo grau. Na verdade, valor máximo, valor mínimo, valor máximo da função quadrática. Né? Diz assim, uma empresa tem um custo de produção diário de seus produtos dado pela função. E aí ele me dá uma função aqui, na questão 18. Essa função é C de P igual a menos P ao quadrado mais 50P mais 1.500. Lembrando aí, olha, ele diz assim, onde C representa o custo de produção. C é o custo de produção, isso é super importante para você interpretar corretamente. É o custo de produção em reais e P, o número de produtos fabricados por dia. Devido à sua atual estrutura, essa empresa tem uma limitação diária na quantidade de produtos fabricados, o que também limita seu maior custo. Diante dessas informações, o custo máximo diário para a fabricação dos produtos dessa empresa é de quanto? Então vamos dar uma olhadinha o que a gente tem aqui como resolução. Gente, ele quer o custo máximo, ele quer o valor máximo dessa função. Qual é o custo maior que pode resultar disso? Ou seja, qual é o resultado máximo da função? Então, resultado máximo, gente, ele está pedindo para eu calcular y no vértice. Como é que eu calculo y no vértice? Vamos lembrar? É menos delta sobre 4a. Então, quem vai ser o meu y no vértice? Olha, vamos calcular o nosso delta? Delta vai ser igual a b ao quadrado. Gente, o b é 50, então fica 50 ao quadrado, 2.500, 25, né, 2 zeros, menos 4 vezes o valor de a é menos 1, vezes o valor de c, que é 1.500. Ora, delta vai ser 2.500, dá para fazer direto aqui, né, gente? Você acompanha aí. Isso aqui vai ficar 6.000 mais 2.500, delta vai ser 8.500, é isso. Agora, eu preciso de determinar ainda o valor de y, né? Y do vértice. Qual é o valor de y do vértice? Y do vértice vai ser igual, lembra que é menos delta sobre 4a, então fica menos 8.500, ok? Menos 8.500, isso dividido por menos 4a. Como a é 1, fica menos 4, não é isso? Dividido por 4a, fica menos 4, porque o a é menos 1.
Daí eu tenho que o y do vértice vai ser quanto? 2125, lembrando que é positivo, porque na divisão sinais iguais está sempre positivo. Beleza? Então, 2125 é a resposta que a gente tem aí. 2125, qual a alternativa? A alternativa D de dado. Tá certo? Era uma questão que quem estava estudando não deve ter tido grandes dificuldades calcular o valor máximo dessa funçãozinha aí. A questão 19, gente, talvez, na minha concepção, é a questão mais simples, mais boba que tem aí. Porque ela diz assim, ó, se para realizar 3 tarefas, uma pessoa gastou na primeira 1 hora e 12 minutos. Questão 19, 1 hora e 12 minutos. Depois, ó, 38 minutos. E a terceira tarefa, 7 minutos. Então, essa pessoa gastou ao todo com as atividades em segundos quanto? O que ele está pedindo para a gente? Está pedindo o tempo total que se gastou, só que ele pede em segundos. Então, vamos ver aqui, vamos encontrar isso daqui. Eu tenho 10, 17 a 1, 4 e 1, 5, 57, 1 hora e 57 minutos. Ora, 1 hora e 57 minutos, 1 hora e 60 com 57, vai me dar 117 minutos. O que eu vou precisar fazer é que esses 117 minutos tem que estar em segundos. Como eu faço isso? 117 minutos e eu multiplico por 60. Quando eu multiplico por 60, eu encontro 7.020. E 7.020 você encontra aí na alternativa B de bola. Era a questão mais de graça da prova, mais dada da prova, não é verdade? Então, questão facilzinha, simplesinha. Para a próxima questão, dá uma olhadinha aí, questão 20, uma questão de estatística, questão de médias. Análise e interpretação de gráfico, claro. Você tem um gráficozinho aí. Vamos lá, ele diz assim, ó, o gráfico abaixo apresenta em reais a evolução do valor do salário mínimo no Brasil, no período de 2006 a 2019, assim como o valor do aumento em cada ano em relação ao ano anterior. E aí você tem o gráfico dando de 2006 até 2019. Só que o que nos interessa não é de 2006 a 2019, olha o que ele diz. Tomando como referência os dados apresentados no gráfico, verifica-se que nos últimos 3 anos o aumento médio do salário mínimo foi de aproximadamente quanto? O aumento médio do salário mínimo, gente. O que a gente vai fazer? Uma das maneiras da gente pensar nisso daí é o seguinte: qual foi o aumento em reais? Qual foi o aumento dos últimos 3 anos? Se você observar no gráfico aí, você encontra 57, 17, 44. Então, para a questão 20, você vai ter 57 mais 17 mais 57 17 mais 44. Vamos somar isso daqui, vai me dar 118. Se eu quisesse o aumento médio em dinheiro, o que eu ia fazer? Eu ia pegar esse valor e dividir por 3 e descobrir qual é o aumento médio entre eles. Só que eu quero saber em porcentagem. Então, uma das maneiras, não é somente a única, mas é uma das maneiras, é eu dizer o seguinte: olha, o salário de 2017 é 937. Eu vou dizer que 937 vale 100%. Então, 118, que foi o aumento, vale X%. Vale quanto por cento? E aí eu faço os meus pelos extremos e vou ficar com x é igual a 118,00 dividido por 937. Fazendo essa continha aí, você encontra 12,6%. Tá certo? Isso daqui corresponde a 12,6%. E aí, fazendo isso, você agora pode calcular a média. A média é 12,6 dividido por 3. 12 por 3 dá 4,2%. Tá aí.
4,2. Ele quer um valor aproximado. Então, nas alternativas, o valor aproximado que eu tenho para 4,2 é 4%, na alternativa B. Ok? Alguns colegas já estão mandando aí, né? Professor, não poderia aqui descobrir quanto é o valor médio e depois calcular a porcentagem? Poderia, tem problema não, desde que você compare isso com o seu 100%, que é o 938, né? Então, aqui me dá um raciocínio mais direto, mas tudo bem, tem problema não, poderia ser também. Vamos lá, para a questão 21. Gente, quem participou do aulão aí, questão 21, a gente fez a questão no aulão, tá certo? Claro, não é a mesma questão, porque não tem como o professor adivinhar exatamente a questão, mas a gente falou justamente de cilindro, de 2 cilindros, a comparação dos volumes desses 2 cilindros. E aí, olha o que ele me dá aí. Ele diz assim, um sólido maciço de formato cilíndrico tem raio Rzão e altura Hzão, e um furo de raio Rzinho e altura Hzinho, conforme a figura ao lado. Se o raio R é o dobro de Rzinho e a altura H é o quádruplo de Hzinho, o volume desse sólido é determinado por qual expressão? Vamos lá, vamos tentar traduzir isso aí em linguagem de gente, né? 21. Gente, eu estou contando que vocês estão com essa prova em mãos, tá certo? Então, olha só, você tem um cilindro, tá certo? Deixa eu pegar. Você tem aqui o cilindro, e esse cilindro, ele tem um furo aqui. Esse furo também é cilíndrico, ok? Aí olha o que acontece. Acontece que essa altura do furo aqui, é H, e o raio desse furo é Rzinho. Quando ele faz a comparação com o cilindro completo, essa altura aqui é 4Hzinho, e o raio aqui é 2Rzinho. E aí olha o que acontece. Ele quer saber o volume dessa peça que está furada, tá certo? E na verdade não são 2 cilindros, é um cilindro só que está furado, não é isso? Então ele quer o volume dessa peça aí, tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu vou calcular o volume total e tirar o volume desse furo aqui. Qual é o volume total? Vamos lá, o volume total vai ser a área da base, lembrando que o volume do cilindro é πr ao quadrado h, não é isso? A área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura h. Mas quem é o meu raio? O meu raio é 2Rzinho, então vai ficar 2Rzinho ao quadrado, vezes, quem é a minha altura? A minha altura é 4Hzinho, então, vezes 4Hzinho. O volume vai ficar π vezes 2 ao quadrado é 4, vezes Rzinho ao quadrado, vezes 4Hzinho. O volume vai ser 16 πr ao quadrado H. Esse é o volume total, gente, tá certo? Se fosse sem o furo. E qual é o volume do furo? Ora, o volume dessa parte vazada, o volume vai ser πr ao quadrado H. Aqui são 16. Olha, perceba que o volume daqui é 16 vezes esse. Então, se eu pegar esse volume total e tirar esse volume que é o volume do furo, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar 16 πr ao quadrado H menos πr ao quadrado H. Gente, aqui é como se tivesse 1, tá certo? É uma vez isso. 16 menos 1, então fica 15. 15 πr ao quadrado H, ok? E essa resposta aqui, 15 πr ao quadrado H, está na alternativa A, beleza? Também não é uma questão difícil, a gente até trabalhou questões bem mais difíceis do que essa daí na nossa
quando a gente fez os nossos aulões, tá certo? Para a questão seguinte, questão 22. Questão 22. Questão 22 diz assim, gente, ó. Antônio comprou um sofá cujo valor à vista é de R$800. No momento da compra, ele deu uma entrada de 20% e um cheque para 40 dias no valor de R$ 742,40. Sendo assim, a taxa de juros simples mensal paga no cheque por Antônio foi de quanto? Isso é uma questão boa. A questão de juros não é tão óbvia, mas também não é uma questão difícil. A questão de juros simples é fácil de manipular, tá certo? Só lembrando para vocês, quando estiver trabalhando com matemática financeira, tá certo? Matemática financeira, eu só pago os juros do que eu estou devendo. Então, se eu pago uma dívida agora, ou se eu pago parte de uma dívida agora, eu não devo pagar juros dessa dívida mais, tá certo? Então, eu tenho que ter essa noçãozinha aí. Olha só, o sofá, ele custa R$800. Ele custa R$800. Só que ele dá uma entrada de 20%. 20% de 800. Ou seja, 10% é 80, 20% é 160. Gente, se ele pagou agora 160, significa dizer que ele não está devendo mais 800. 800 menos 160, ele ficou devendo 640. Olha só, ele estava devendo 640, mas 40 dias depois, como ele não tinha esse dinheiro hoje, 40 dias depois, ao invés de ele pagar 640, ele pagou um cheque de 742 e quanto? 742,40. É isso. A dívida dele é de 640. Como ele não tem esse dinheiro hoje, no futuro, 742,40 é quanto ele vai pagar. Lembrar que é em 40 dias, tá certo? Então, aqui o prazo está sendo dado em dias, e isso é importante para que eu possa calcular a minha taxa que está sendo pedida. Então, olha só, quanto é que ele está pagando de juros? Os juros aqui é o meu 742,40 menos 640. Ele está pagando de juros quanto aqui? 102,40. Então, a gente pode fazer uma relaçãozinha aqui. Ó, qual é o capital que ele está financiando? Ele está financiando R$640. Ele vai pagar por esse financiamento um juro de 102,40. Um prazo de 40 dias. E o que a questão nos cobra é a taxa nessa aplicação. Ele quer uma taxa mensal, tá certo, gente? A questão quer uma taxa ao mês. Mas lembre que quando eu utilizar a fórmula que eu vou fazer isso daqui, eu vou encontrar uma taxa diária, porque o tempo está em dias. Tá bom? Então, utilizando a fórmula aí, juros é igual a CIT. O que vai ocorrer? Os juros é 102,4 igual ao capital, que é 640, vezes a taxa, que é o que eu quero encontrar, vezes o prazo, que é de 40 dias. Se você quiser facilitar a vida aqui, a gente pode colocar essa taxa aqui sobre 100. Porque a taxa aqui sobre 100 já vai me dar o valor desejado, não é isso? Essa taxa sobre 100 facilita, gente, porque eu posso fazer esse zero com esse zero, esse zero com esse zero, tá bom? Então fica 102,4 igual a 4 vezes 64, 128, 256. E esse 256 pode passar para cá, então vai ficar 102,4 dividido por 256 é a minha taxa I. Ora, quanto é que vai dar essa taxa então? Quando você faz essa continha, eu tenho ela pronta aqui, tá certo, gente? Para a gente ganhar tempo, ela fica dizendo 0,4% ao dia, tá bom? Lembra que o tempo estava em dias, então a minha taxa vai estar ao dia também. Então a taxa que eu encontro é de 0,4% ao dia, mas eu quero uma taxa mensal. E como é que eu vou calcular essa taxa mensal? Basta pegar e multiplicar por 30. 30 vezes 0,4.
3 vezes 4, 12. Então, 12% ao mês é a resposta correta. Ok? E 12% ao mês me dá uma alternativa C. Ok, gente? Também espero que não tenha tido dificuldade nessa questão. Bom, a próxima questão foi outra questão muito simples, relativamente simples pelo menos. Por quê? Porque é uma questão bem tradicional, uma questão de semelhança de triângulos numa posição privilegiada. Vamos lá, vamos apagar isso aqui para poder fazer essa questãozinha aí. Olha o que a gente tem aí nessa questão. Vou colocar aqui numa posição mais adequada, mais ou menos a figura que ele me dá, né? Ele dá aí, gente, olha só. Na Praia de Pirangi, no município de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, encontra-se o quarteirão delimitado pelas avenidas Deputado Márcio Marinho, Avenida São Sebastião e a Rua Doutor Carlos Varela Barca, o ponto turístico denominado maior cajueiro do mundo. Se for considerado que o quarteirão tem o formato de um triângulo retângulo, com medidas aproximadas conforme apresentado na figura anterior, a área do quarteirão não ocupada pelo cajueiro mede mais próximo de quanto? Vamos lá. Nas medidas que ele me dá aí, ele diz que esse pedaço aqui tem 120 metros, aqui tem 100 e aqui tem 80. Isso tudo em metros, tá, gente? Isso significa dizer, obviamente, que esse pedaço todo aqui, né, vai ter 180 metros. É a situação típica de semelhança de triângulo, ângulo reto e ângulo comum aos dois triângulos. Consequentemente, o terceiro ângulo também vai ter a mesma medida. Certo? Então, vamos lá. Ele quer a área, essa área que é ocupada pelo cajueiro, ele está pedindo a área não ocupada pelo cajueiro. É essa área aqui. Como é que eu calculo essa área? A área do triângulo é base vezes a altura. Então, eu estou precisando dessa altura aqui. Como é que eu vou descobrir essa altura? Por semelhança de triângulo. Eu vou dizer que 120 está para 180, assim como H está para 80. Dá para simplificar aqui por 60 por 6 aqui vai dar 2, aqui vai dar 3. Então vai ficar 3H é igual a 160. Daí eu tenho que H vale 160 dividido por 3. 160 dividido por 3, isso vai me dar aproximadamente 53 vezes 0,3. Só conferir isso aqui. 160 vai dar 5, 50, 150 e sobra 10. 53,3. Então está aqui a altura. E como é que eu vou calcular a área? A área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Então é 53,3 vezes 80 dividido por 2. A área vai ser 53,3 vezes 40, não é isso? É 533 vezes 4, gente. A área vai ser 4 vezes 3, 12, a 1. 4 vezes 3, 12 e 1, 13. 4 vezes 5, 20 e 1, 21. 2.132 aproximadamente. Lembra que isso aqui é uma dízima periódica, ali é 3, 3, 3, 3, 3, né? Então, aproximadamente. Isso gera quanto? Aproximadamente 2.133. A gente encontrou 2.132, aproximadamente 2.133 na alternativa D de dado. Ok? Também é uma questão considerada fácil. Tá bom? Na nossa próxima questão, a questão de probabilidade, que também é bem tradicional nas provas da FUNSERV, né? Questões de probabilidade. Questão de probabilidade diz assim: 10 duplas formadas por casais estão participando de uma competição para receber um prêmio da organização do evento.
foram sorteadas aleatoriamente duas pessoas entre os participantes. A probabilidade de que as pessoas sorteadas sejam um casal é de quanto? Vamos entender direitinho. Gente, em termos de cálculo, essa questão é muito boba. Agora, o que a gente precisa realmente entender aí é dar uma interpretação, tá certo? Então, olha só o que acontece para essa questão de número 24. Você tem 10 duplas, e essas duplas são formadas por casais. Para receber um prêmio da organização do evento, foram sorteadas aleatoriamente duas pessoas. Sorteia-se duas pessoas. Qual é a probabilidade dessas duas pessoas formarem um desses casais? Pense bem. A primeira pessoa, ao sortear a primeira pessoa, não tem dúvida não. Certamente ela fará parte de algum dos casais. Então, a chance aqui é de 20 em 20. Certamente você vai sortear uma pessoa que faz parte de um casal. Você tem 20 pessoas e qualquer uma delas serve para o que você quer, tá certo? Agora, tendo sorteado a primeira pessoa, qual é a probabilidade dessa segunda pessoa formar um casal com aquela que já foi sorteada? Nesse caso aí, você vai ter uma única pessoa das 19 restantes. Ok? Então, isso aqui fica o quê? Isso aqui, na verdade, se cancela, né? Então, fica 1 sobre 19. A probabilidade já é essa daqui. Vamos tentar explicar melhor. Parece que quando eu coloco esse 20 sobre 20 aqui, piora as coisas. Mas você colocando ou não, é isso que ocorre. Perceba, quando eu sorteio a primeira pessoa, vou chamar essa pessoa de A, ela não vai interferir em nada. Agora, ao sortear a pessoa B, é isso que importa. Se eu já sorteei a primeira pessoa, essa segunda pessoa pode ser o par de A ou não. Das 20 pessoas, A foi sorteado no primeiro sorteio. Só existe uma pessoa que forma o casal com A, dentre as 19 que ainda não foram sorteadas. Então, eu tenho quantas chances de sortear a pessoa que é o casal de A? Uma única pessoa nas 19 restantes. Beleza? Então, eu tenho 1 sobre 19 como resposta aí na alternativa A da nossa questão. Tá certo? Questão 24. A questão era muito mais interpretativa, fácilzinha de ser feita. Tá bom? Para finalizar a nossa prova, 10 questões aí muito simples, 10 questões, insisto, 10 questões do ensino fundamental. Do 6º ao 9º ano, você tivesse conhecimento bom, de 6º ao 9º ano, passava tranquilo nessas questões aí. Os erros eram mínimos, né? Isso só erro de desatenção, mas em termos de conhecimento, não tinha o que fazer. A questão diz assim: no centro de lançamento da Barreira do Inferno, no município de Parnamirim, encontra-se em exposição uma réplica da sonda 4, um dos primeiros foguetes fabricados no Brasil, conforme a imagem a seguir. Considerando que a réplica da sonda 4, com seu suporte de fixação, está perpendicular ao solo, tem 12 metros de altura e que, em determinada hora do dia, projeta uma sombra de comprimento 4 raios de 3, o ângulo de inclinação dos raios luminosos que geraram a sombra com o solo mede quanto? Questão de trigonometria, gente, no triângulo retângulo. O diferencial aí é que ele me dá as medidas e pede o ângulo. Em geral, ele me dá o ângulo e pede as medidas, não é isso? Então vamos só dar uma olhadinha aqui. Na figura aí você tem uma sonda aqui e você tem algo, a sonda que tem 12 metros, tá certo? E você tem em determinada hora do dia, você tem o Sol aqui
Você tem o Sol aqui e esse Sol incide os raios que projetam um ângulo alfa aqui. Então, esse é o ângulo de inclinação, tá certo? O ângulo de inclinação que forma a sombra, tá bom? Esse é o ângulo de inclinação. Ele me diz ainda que essa sombra tem 4 raízes de 3. Gente, a raiz de 3 é aproximadamente 1,7. A raiz de 3 vezes que fosse 2, 4 vezes 2, 8. Esse cateto aqui é menor do que esse. Então, esse ângulo aqui, ó, é menor do que esse daqui, tá certo? Mas isso não vem ao caso. Eu quero descobrir esse ângulo e eu tenho os dois catetos. Se eu tenho os dois catetos, qual é a relação mais prática para eu utilizar aqui? A relação de tangente. A tangente desse ângulo alfa é o cateto oposto, que é 12, sobre 4 raiz de 3, sobre o cateto adjacente. Isso aqui dá para simplificar. Se eu simplificar por 4, 12 por 4 dá 3, e 4 por 4 dá 1, fica a raiz de 3. 3 sobre a raiz de 3, eu não consigo visualizar, talvez, um ângulo com isso daqui. Mas eu posso racionalizar, olha. 3 raiz de 3, eu posso multiplicar pela raiz de 3, em cima e embaixo, e vou ficar com 3 raiz de 3. Raiz de 3 vezes a raiz de 3 é a raiz de 9. E a raiz de 9 é quanto? Ó, raiz de 3 vezes a raiz de 3 é a raiz de 9. E a raiz de 9 é 3. Simplifica, ou seja, eu fico que a tangente do ângulo alfa é igual a raiz de 3. E aí vai precisar lembrar, qual é o ângulo cuja tangente vale raiz de 3? Professor, vou lembrar não. Bom, esse ângulo é 60 graus. Mas como é que eu sei disso? No pior dos casos, você tinha que conseguir ao menos aquela tabelinha. Lembra daquela tabelinha? Como é que a gente monta aquela tabelinha? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2 e raiz onde não tem 1. Isso para seno e cosseno. Raiz onde não tem 1, não é isso? Seno na primeira linha, cosseno na segunda linha. E a tangente, professor? Lembra que isso aqui, gente, eu estou com 30, 45 e 60 graus. Estou fazendo uma revisãozinha aqui, lá daquela tabela que supostamente os senhores já conhecem. E para a tangente? Seno, cosseno e para a tangente? Para a tangente a gente divide a primeira linha pela segunda. Então, como é que fica isso daqui? Faz essa simplificação, fica 1 sobre a raiz de 3. Um número dividido por ele mesmo dá 1. Faz essa simplificação, fica raiz de 3. Então, a tangente de 30 é 1 sobre a raiz de 3, ou raiz de 3 sobre 3, não tem problema. A tangente de 45 é 1 e a tangente de 60 é raiz de 3. A tangente de qual ângulo é raiz de 3? A tangente de 60 graus. Claro, no ciclo trigonométrico isso vai ocorrer outras vezes, mas aqui no triângulo retângulo a gente tem o ângulo de 60 graus, tá certo? Então a gente finaliza aí. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha se dado bem na prova. Algumas pessoas que comentaram que matemática veio matando, não é bem isso. Provavelmente deixaram para matemática como última e meia hora, 15 minutos, aí fica realmente difícil, tá certo, gente? Valeu e até a próxima. Professor Fábio Fininho com você aqui no YouTube.